Fala galera, queira ou não, um dos assuntos matemáticos ali que de forma indireta está presente em toda a sua prova do Enem são os conjuntos numéricos. Galera, se você não domina, não tem a ideia na mente de quais são os conjuntos numéricos, que tipos de números estão presentes em todos eles, queira ou não, qualquer resolução sua, qualquer resposta de questão pode ir por água abaixo na hora de marcar o seu gabarito. E a gente vai dar uma olhada nisso agora, se liga aí. E sejam muito bem-vindos, galera. Eu sou o Rodrigo Queiroz, um dos professores de matemática e suas tecnologias aqui do nosso curso aqui no nosso canal do Conquiste Seus Sonhos. Galera, e vamos dar uma olhadinha ali na nossa ideia dos conjuntos numéricos, passar por todos eles, dar ali aquela discriminada um por um, para não restar nenhuma dúvida. Então, pessoal, queira ou não, sempre vai estar ali no cantinho já aquele desenho mais do que famoso, mais do que conhecido por todos, ali dos conjuntos numéricos. Vamos falar sobre eles e vamos comentar sobre cada um dos conjuntos. Então, queira ou não, galera, o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais, lembrando, né, pessoal, todos os conjuntos, queira ou não, em algum local dele tem um tracinho a mais na escrita da letra, para não confundir com letras normais da escrita ali de letra de forma, ou letra bastão, conhecida por aí, ok? Então, o conjunto dos naturais, galera, é os conjuntos feitos ali na ideia da contagem. Então, quais são os elementos que vão estar ali dentro do conjunto dos naturais? Eu vou ter ali o número 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Elementos que eu uso para contar objetos. Professor, e o número zero? Galera, existe uma discussão dentro dos matemáticos sobre o número zero, dentro de qual conjunto ele ficaria, se é nesse ou no anterior. Mas, a nível de estudos para Enem, galera, a gente coloca o número zero dentro do conjunto dos naturais. Como eu disse, conjunto dos naturais ele é feito ali para contabilizar. Então, quando começou a contar objetos, por exemplo, eu estou mostrando dois dedos, eu tenho na minha mão uma caneta. Não tinha a necessidade de eu contar o nada, né? Eu contar a inexistência de uma quantidade. Então, por isso que no início eu não tinha a ideia do zero. Mas, evoluindo ali, nós tivemos a necessidade de representar a inexistência, né? Representar o zero, o nulo, não ter nenhum valor, ok? Então, nosso primeiro conjunto numérico são os naturais. Então, ali a gente vai ter todos os números do zero em diante. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Elementos feitos para contabilizar, ok? Seguindo, galera, a gente tem o próximo conjunto sendo os números inteiros. Como eu brinco em sala com a galera, a gente já tinha ali a ideia de contar quantidades, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né? Reticências, beleza. E aí, queira ou não, o pessoal começou a fazer ali suas dívidas e eu precisei pagá-las. Consigo pagar minha dívida toda? Geralmente não, né? Seria ótimo se a gente conseguisse pagar tudo, mas geralmente não. Então o pessoal começou a ter dívidas. Para tentar quitar essas dívidas, nem sempre quitava, então eu precisei representar valores negativos. Igual nessa brincadeira de uma dívida, mais coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você entra em um elevador e vai para o subsolo, para uma garagem, provavelmente você já pode ter visto ali botões negativos, -1, -2, -3, para representar valores abaixo do nível do solo, do térreo, certo? Quando você tem ali notícias ou você até mora em locais de extremo frio, você tem ali temperaturas negativas. Em Amsterdã ontem fez -2 graus Celsius, por exemplo, tá? Em notícias também que a gente já viu ali também que o pessoal pega na geografia para falar sobre o nível do mar. Então, o nível do mar seria o nosso zero, seria o referencial. Para falar abaixo ou acima do nível do mar, se a pessoa está mergulhando ou se ela está, por exemplo, no céu, num avião ou algo do tipo. Então, a gente tem essa ideia de valor positivo e negativo. Para a gente pegar esse daqui um exemplo, galera. O meu referencial ele é o zero. E eu já tenho os outros valores. Pensa na prática comigo, igual quando você vai tirar uma selfie, ou igual agora que vocês estão assistindo no vídeo.
Quando eu me aproximo da câmera, a minha imagem para vocês não aproxima. Quando eu me afasto da câmera, a minha imagem também afasta para vocês. Então, digamos que a câmera ou o seu celular ali, quando você vai fazer uma selfie, é seu referencial. E aqui o nosso referencial é o 0. Então, eu vou ter os mesmos números do outro lado do meu espelho ali. Então, antes dele, eu também vou ter o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Para diferenciar essa galera, eu coloquei um símbolo de menos, um valor negativo, para representar esses números, ok? Em relação ao 0. O conjunto dos inteiros, galera, para fazer uma certa noção, tinha que seguir ali, né? Pô, professor, os naturais é a letra N, ok. Os inteiros, então, é uma letrinha I? Só que não, né, galera? Os inteiros, ele é representado com uma letrinha Z. Professor, Z de zinteiros? É isso mesmo? Não, galera. Tem o porquê da letra Z. O conjunto é representado assim porque quem fez a formatação da forma que a gente usa atualmente foi um matemático alemão. E em alemão, a palavra número é escrita com a letra Z. Então, por isso que o símbolo para esse conjunto é essa letrinha Z e, como eu tinha dito, tem um tracinho a mais ali. E naquele desenho, galera, por que o nosso conjunto dos inteiros, os naturais, estão dentro? Por quê? Os naturais, que é do 0 em diante, nota que eles estão aqui dentro. Eu só tenho uma parte a mais. Então, eu tenho ali do 0 em diante, que seriam todos os naturais, né? Como já está ali de amarelinho, eu vou riscar ele de vermelho, ok? Que são esses números. E para representar ali a parte dos nossos inteiros, que é o quê? A novidade, os negativos. Então, eu tenho essa parte nova de azul aqui em torno, ok? O nosso novo conjunto numérico aí. Evoluindo, galera, a gente tem ali o conjunto dos números racionais, que aí aqui já tem todo um estudo por trás e de uma forma simplificada. Diferente dos outros conjuntos, eu não consigo escrever ele com seus elementos. Por quê? O conjunto dos racionais, perdão, que vai ser representado pela letrinha Q, de quociente, porque ele é uma divisão. Aqui a gente tem dentro dele as frações. E aqui, ao invés de falar, tentar discriminar quem são eles, eu vou ter que explicar. E aqui eu vou ter que colocar o seguinte. Aqui eu tenho todo número que eu posso, e eu vou deixar essa palavra em destaque, que eu posso escrever, representar, né, como uma fração. Por que essa questão do posso escrever como uma fração? Pelo seguinte, todas as frações vão estar aqui dentro? Sim, vou colocar aqui exemplos. Eu posso ter aqui 2/3? Posso. 1/2? Posso. Frações negativas, menos 2/4? Posso também. E assim sucessivamente. Tá? Então as frações estão ali dentro. Ok. Porém, foca nesse 1/2. Eu não posso escrever ele como 0,5? Não é o mesmo número escrito de formas diferentes? É. Eu faço 1 dividido por 2, eu tenho 0,5. Então, qualquer número nesse formato, que a gente chama de decimal exato, um decimal que acaba, não importa quantas casas decimais eu tenha, por exemplo, 1,23, 2,347. Todos esses números vêm do resultado de uma fração, a divisão de uma fração. Então, ele foi gerado por uma fração. A gente tem uma geratriz. Então, ele não está escrito como uma fração, mas ele pode ser escrito como uma fração. Então, também vai estar nesse conjunto, certo? Uma outra fração que eu não coloquei ali, mas eu vou colocar aqui à frente. Por exemplo, 1/3. Se eu divido esse 1/3, ele não vai dar 0,3333, que é uma dízima periódica? Lembrando, né, que essa dízima periódica eu posso escrever ela também como 0,3 e uma barra em cima. Então, toda dízima periódica, ele também vem de uma fração. Então, ele não está escrito como uma fração, mas ele pode ser escrito como uma fração. Então, frações, decimais exatos, dízimas periódicas e os inteiros e naturais, todos eles fazem parte dos racionais. Porque eles podem ser escritos como frações.
Por exemplo, ó, esse menos 2 quartos é uma fração que eu posso simplificar. Agora, se eu tivesse menos 4 meios, isso é a mesma coisa que menos 2? Menos 2 é um número inteiro. Então, por isso que ao representar, como a gente colocou ali no cantinho, ó, todos os conjuntos até agora estão todos um contendo o outro. Okay? Só que o pessoal foi evoluindo e viu que tem números que eu não consigo escrever como fração. Então, é a negação dos racionais. São os irracionais. E aqui o símbolo dele é uma letrinha I. Então, aqui é a galerinha que eu não posso escrever como uma fração. Para simplificar aqui, eu vou colocar apenas não fração. Okay? Então, vão ser o que, galera? Lembrando ali dos números decimais que a gente colocou. Então, ele não pode ser um decimal exato, um decimal que acaba, e não pode ser uma dízima periódica. Mas eu tenho números infinitos que não são dízimas periódicas. Um velho conhecido nosso, exemplos aqui. A gente tem, que vai estar nesse conjunto, o número π. A gente usa a aproximação dele ali, que é 3,14, mas a gente sabe que ele tem infinitas casas decimais, e essas casas decimais, elas não se repetem, então não formam uma dízima periódica. Um outro exemplo disso, raiz quadrada de 2. Você pode colocar aí por curiosidade na sua calculadora. Raiz quadrada de 2 vai chegar ali no momento que vai ter um fim, mas também não é um número que as suas casas decimais acabam. Okay? A diferença e o cuidado que tem que ter nesse conjunto, galera. Nota que, olha lá, ele é o único conjunto que ele não está se misturando com os demais. Vamos até refazer aquele desenho. Ó. Eu tenho os naturais. A gente tem os inteiros. Um está dentro do outro, ok? A gente tem os racionais. Eles se englobam, beleza? E separado da galera, agora a gente tem os irracionais, ok? Nosso desenho está dessa forma, só que é claro que o meu desenho é mais bonito. Só que não, né? Só que sempre tem a turma do deixa disso. Então, para juntar toda a galera com aqueles excluídos que a gente estava tendo ali, a gente tem o conjunto dos números reais. Então, a grosso modo, eu posso falar que os reais são todos os números. Ou eu posso falar também que o conjunto dos reais, e aqui fica mais correto, eles são os racionais, e dentro dos racionais já tem inteiros e naturais, mais os irracionais. Essa escrita aqui de baixo, galera, ela é mais correta. A de cima, viu que eu coloquei umas aspas? Por quê? Galera que está terminando o ensino médio aí sabe que o conjunto dos reais não é o último conjunto. A gente tem um conjunto, por exemplo, dos números complexos ali por fora dele. E a nível de Enem, complexos nunca foi cobrado, por isso nós não vamos comentar sobre ele aqui. Mas essa galera é cobrada da mesma forma, ok? Então tem que conhecer. Para, por exemplo, quando aparecer uma questãozinha igual essa, a gente faz de olhos vendados, olha lá. Em relação aos principais conjuntos numéricos, é correto afirmar que, vamos lá, todo número racional é natural? Então já vamos parar aqui. Todo número racional ele é natural? Não, né, galera? Um exemplo disso daqui, por exemplo, 1 sobre 2. Meio, ele é racional? Sim, mas ele é natural? Não. Então, essa parte aqui já deu ruim. Vamos para a próxima. Todo número inteiro, ele é natural? Também não, né, galera? Sempre pense em exemplos. Olha lá, menos 2. Ele é inteiro? Sim. Mas ele é natural? Não. Letra B também não é nosso gabarito. Letra C. Isso que eu nem estou lendo o restante, né? Ali no começo a gente já está vendo o erro. Todo número real, ele é natural? Novamente não, né? Se a gente pega ali, sei lá, o π. Π é um número real? Sim. Mas ele é natural? Não. Então, falha. Todo número racional é inteiro? Também não, né? A gente pode voltar no mesmo exemplo lá. 1 sobre 2, ele é racional? É. Mas ele é inteiro? Não é. Então, novamente, não deu certo. Por eliminação, todo número irracional ele é real? Sim, afinal de contas, olha lá no nosso desenho. Todo irracional, aquela bolinha, ele está dentro dos reais, que é o roxinho, certo? Então, aqui nosso gabarito seria aqui, letrinha E.
Ed, eu consigo, eu dou conta, eu arrebento na minha prova. E eu tenho certeza que você também vai se sair bem. Lembrando, né, galera, para você que ficou até aqui, vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima aula, preparando você para o seu Enem. Até lá!